Olá pessoal, uma das séries que mais associamos aos anos 90, além de Alf, Friends e Barrados no Baile, é a engraçada saga britânica sobre o Mr. Bean. É difícil não rir das excentricidades desse personagem que consegue se meter nas histórias mais inacreditáveis e sair delas da maneira mais cômica. Você sabia que o personagem do Mr. Bean foi inventado pelo próprio ator que interpretava o papel, o Rowan Atkinson? O comediante conta que ele criou o personagem enquanto estudava na Universidade de Oxford, muitos anos antes das filmagens da série. Ele se inspirou em um herói da antiga comédia francesa chamado Monsieur Rouleau. Não precisamos nem dizer a fama que o Atkinson ganhou depois do lançamento da série, não é mesmo? Só em 1990, quase 19 milhões de pessoas a assistiram. Naquela época, esses números eram ainda mais impressionantes do que são hoje em dia, quando todo mundo tem acesso ao YouTube e a todo o arquivo de filmes do mundo no seu smartphone. É difícil imaginar no que se tornou a vida de Atkinson devido a essa popularidade frenética. Mas quase 3 décadas se passaram desde então. Como vai a vida dele agora? No vídeo de hoje falaremos sobre os fatos mais interessantes sobre a vida real do Mr. Bean, antes e depois da série. Vamos lá. Rowan, que ganhou fama mundial como um comediante brilhante, era uma criança muito tímida na infância. E falando em infância, você sabia que o ator estudou junto com um famoso político britânico? Estamos falando do ex-primeiro-ministro Tony Blair, que durante 10 anos chefiou o governo britânico à frente do Partido Trabalhista do Reino Unido. Ele e Atkinson estudaram juntos durante vários anos em uma escola particular da Catedral de Durham. Os professores lembram de Blair como uma criança extrovertida e cheia de iniciativa, enquanto que o pequeno Mr. Bean se destacava pela sua timidez e modéstia. Depois da escola, Atkinson foi estudar no Queen's College da Universidade de Oxford, e não na carreira de artes cênicas, como você deve estar pensando. Ele se formou em engenharia elétrica, assim como seu pai o fez 40 anos antes dele. Atkinson tinha um enorme desejo de estudar como as coisas ao seu redor funcionavam. Dizem que já aos 10 anos de idade, o pequeno Mr. Bean conseguia montar e desmontar um ferro de passar sem problemas. Alguns anos atrás, o famoso ator Jim Carrey revelou que ele é tão bom em interpretar papéis de caras excêntricos porque sofre de déficit de atenção e hiperatividade desde a infância. A situação do Rowan Atkinson é semelhante. A vida toda ele sofreu com a gagueira, mas conseguiu usá-la a seu favor. Para mascarar seu impedimento de fala, o ator criou uma maneira especial de pronunciar alguns sons com muito cuidado. Por exemplo, o B. E o público gostava muito disso. But you never know. You must never. You must never say never again. You must never say never. But there does come a point when you feel as though you. Uma vez, o ator contou, no entanto, que depois de algum tempo no set, sua gagueira começou a desaparecer. Mas antes de se tornar um comediante mundialmente famoso, Rowan era muito complexado por causa dessa sua peculiaridade, principalmente ao se comunicar com pessoas de sua idade. Os colegas de classe deram apelidos ofensivos ao garoto por causa de sua maneira de falar, suas expressões faciais e seu sorriso excêntrico. Na universidade, ele foi imediatamente considerado uma ovelha negra. O interesse em começar uma carreira de ator se manifestou por acaso e mudou totalmente a vida de Rowan. Em Oxford, o futuro comediante conheceu um cara chamado Richard Curtis, que estava envolvido no teatro estudantil. Foi ele quem sugeriu que Rowan usasse suas habilidades a seu favor e experimentasse fazer algo cômico. Essa amizade foi algo muito importante para ambos. Graças a esse dueto, não apenas nasceu a imagem de Mr. Bean, mas também vários outros roteiros de sucesso. Por exemplo, no início de sua carreira na televisão, Rowan participou de um programa satírico da BBC britânica. O programa era chamado de Not the 9 O'Clock News e consistia em paródias de políticos, estrelas e outras pessoas famosas. Todos os roteiros foram escritos por Rowan, em colaboração com seu amigo Richard. Foi assim que em 1980, 5 anos após a sua formatura, o personagem principal do programa, ou seja, o personagem do próprio Rowan Atkinson, foi considerado o Homem do Ano pelo canal de televisão da BBC.
Além disso, o programa recebeu muitos prêmios, incluindo o Emmy e o BAFTA. É claro que Rowan ficou completamente animado com o sucesso que havia alcançado e determinado a seguir uma carreira de ator. Vocês sabiam que o Mr. Bean não tinha esse nome no começo? Na versão original, seu nome era Mr. White. Mais tarde mudou para Mr. Cauliflower. Somente no último momento é que ele se transformou no nome que todos conhecem. Atkinson tem um hobby em comum: dirigir caminhões. Por isso, em 1981, ele até tirou carta para dirigi-los. Em algum momento, ele até pensou em abrir sua própria empresa de transporte. Isso aconteceu no difícil período pós-universitário na vida de Atkinson, quando ele ainda não tinha se encontrado na vida e sofria muito porque as mulheres não gostavam dele e também seus problemas de fala. Depois que o Mr. Bean foi finalmente lançado, o Rowan foi convidado a fazer sua primeira apresentação diante de um público em geral. Ele fez uma exigência estranha aos organizadores. Queria se apresentar exclusivamente para um público de língua francesa, não de língua inglesa. E isso era necessário para ver como seu gênero de comédia de poucas palavras seria aceito pelos espectadores de outros países. O sucesso foi estrondoso e posteriormente a série do Mr. Bean foi lançada em 245 lugares ao redor do mundo. A universalidade do personagem e de seu comportamento, que não precisam de explicação, se tornaram em grande parte do segredo da popularidade da série lendária. Apesar de seu personagem ser medroso e desastrado, na vida real, o Rowan adora carros e corridas. Ele tem uma coleção de vários carros esportivos, como o McLaren F1 e Renault 5 GT Turbo, além de sedãs de classe executiva como o Skoda Superb e o Audi A8. Uma vez ele sofreu um acidente durante uma corrida. Infelizmente, seu Aston Martin V8 Zagato ficou completamente destruído, mas o ator não teve ferimentos graves. Porém, há momentos mais felizes em sua carreira de piloto. Em 2011, por exemplo, Rowan participou das filmagens do mundialmente famoso programa Top Gear. O ator deu uma volta em uma pista com um Kia Ceed no tempo recorde, se tornando assim o campeão nesta competição amadora. É verdade que, um ano depois, seu recorde foi quebrado pelo lendário Matt LeBlanc, conhecido pelo papel de Joey em Friends. Ele superou o Rowan em apenas 1 milissegundo. Voltando aos acidentes, o ator britânico bateu 2 vezes sua amada McLaren F1, em 1997 e em 2011. Da segunda vez, o comediante exigiu que a companhia de seguros pagasse 910 mil libras, o maior pagamento da história do Reino Unido. Posteriormente, o carro foi vendido em um leilão a um britânico anônimo por 12 milhões de libras. Obviamente, se não fosse a fama de Rowan, não seria tão simples vender este carro por tanto dinheiro. Após repetidos problemas e acidentes, o ator troca de carros como troca de roupa. Este ano, por exemplo, ele vendeu seu Mercedes-Benz 500, com uma quilometragem incrível de mais de 310 mil quilômetros. E isso, apesar de que a vida útil estimada dos motores Mercedes para carros é de apenas 250 mil quilômetros. Mas quem se importa quando se trata de um carro de uma estrela mundialmente famosa? Outra evidência de que Rowan não se parece com o Mr. Bean é a seguinte história. Uma vez, ele evitou que um acidente de avião acontecesse. Em março de 2001, Rowan viajou com sua família para a África em um jato particular. O piloto perdeu a consciência e a aeronave ficou sem controle. Então o ator resolveu o problema com suas próprias mãos e manteve o avião no ar até que o piloto voltasse a si. Felizmente, o pouso ocorreu sem incidentes. Mas quem sabe o que aconteceria ao ator britânico e a todos os outros se não fosse por sua coragem. Vale lembrar que antes do incidente, Rowan nunca tinha nem visto o sistema de controle da aeronave. Se você já assistiu a comédia Johnny English, na qual Rowan Atkinson faz uma paródia dos filmes do James Bond, provavelmente se lembra dos encontros deles com a rainha britânica. No cinema, isso sempre acontecia em circunstâncias extremamente cômicas, mas na vida real as coisas são bem diferentes. Em 2013, o comediante recebeu da rainha Elizabeth II o título e a ordem do Cavaleiro do Império Britânico por sua contribuição ao cinema e à caridade. Você provavelmente deve estar se perguntando de quantos milhões é o patrimônio do ator para poder pagar por uma vida
tão luxuosa. De acordo com estimativas atuais, os ativos do Atkinson são de cerca de 130 milhões de dólares. E isso apesar de sua filmografia ser uma das mais curtas do mundo entre os atores de sucesso. Tudo graças ao enorme sucesso do Mr. Bean e do Johnny English, bem como a receita de seu pequeno negócio de vendas de carros e imóveis em Londres e no exterior. Apesar de que muitos anos se passaram desde o lançamento da série, fãs de todo o mundo ainda o adoram. O Rowan diz que os royalties do programa do Mr. Bean continuam caindo em sua conta bancária até hoje. Por isso, o 25º aniversário de sua amada série simplesmente não podia passar despercebido. Em 2013, Atkinson subiu no teto do lendário Mini Cooper amarelo, levando consigo um ursinho de pelúcia e um sofá, e atravessou o centro da capital britânica vestido como o popular personagem. Ele até passou pelo Palácio de Buckingham e comprou sorvete no St. James Park, recriando assim a famosa cena do 9º episódio da primeira temporada. Good morning. Please, would that be possible? Thank you very much. Os fãs obviamente ficaram emocionados. E o que o Rowan está fazendo da vida hoje? Há alguns anos, ele falou que queria fazer um filme novo cujo personagem principal seria o Mr. Bean idoso, com todas as características da idade avançada. No entanto, desde então, nada mais foi ouvido sobre o projeto. Talvez porque o Rowan tenha se tornado pai pela terceira vez, isso aos 62 anos. O ator contou que passa o tempo todo com a sua filha e até decidiu tirar uma licença de trabalho, sacrificando seus projetos pela carreira de sua esposa, a atriz Louise Ford, de 35 anos. Portanto, os novos projetos com o Mr. Bean não sairão em um futuro próximo. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.